Boa noite a todos vocês. E é difícil começar a falar, mas até quando vejo o Valone, que é tão doméstico, né, da minha casa, de a gente tomar café juntos, acordar, abrir o portão para ele chegar, para fazer, né, para editar, a Eric também, sempre conosco em casa, almoçando e conversando. Então, eu vivi alguns anos com o Geraldo, né? Eu fui aluna do Geraldo Sarno, foi assim que nós nos conhecemos, e é tão encantador ser aluna como ter sido companheira, né, do Geraldo, tanto como um grande estudioso, né, do cinema, como também como pessoa, com toda a sua generosidade que encanta todo mundo, e sempre que se reúnem para falar sobre o Geraldo, é sempre sobre esse assunto que se coloca em primeiro plano, né? Como ele era generoso com sua obra, com o seu conhecimento, como compartilhava de tudo aquilo que ele aprendia, e como ele gostava muito dos jovens e alunos das escolas de cinema e tal. Então, assim, eu até peguei alguma coisa que eu acho interessante que ele escreve, que está até no Cadernos do Sertão. Acho que é isso. E eu vou ler para vocês, porque ele fala que ele não... Assim, ele se considerou um cineasta, mas depois de ler muito, né? Porque ele se considerava um grande leitor, né? Eram com os livros assim que ele mais se encontrava e onde ele compartilhava de toda a sua solidão. É tanto que, nos últimos momentos da vida dele, uma das coisas assim que mais me marcou é que ele, antes da gente partir, de sair de Vitória da Conquista para regressar ao Rio, ele passou a mão em todos os livros que tinham na sala, e ele disse: é de quem eu mais vou sentir falta na minha vida, que eram dos livros. Mas eu nem entendia aquilo, não sabia por que ele estava dizendo aquilo, achava só porque a gente ia viajar e ele ia ter que escrever, né, um livro, e talvez aqueles livros todos que estivessem ali iriam fazer falta para ele, porque a gente ia estar no Rio e os livros iam estar na Vitória da Conquista. Então, ele fala o seguinte... Oi. Fiz uma cópia hoje, eu tenho até no celular. Ele fala assim: na verdade, fiz do cinema uma coisa central. E me senti... Eu vou pegar meu óculos de perto, espera aí. Que é muito interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque como ele se define, né? Mas isso é público. Ele fala: na verdade, fiz do cinema uma coisa central e me senti cineasta anos e anos depois. Eu só vim a ter consciência disso muito tempo depois. Nessa época, eu não tinha consciência nenhuma disso. Eu lia livros. O cinema foi uma atividade que, aos poucos, foi se tornando central. Fui me dando identidade. Eu fui me descobrindo.
Eu sou Viramundo. Sou os filmes que fiz, me descobrindo. Com o decorrer dos anos, aos poucos, eu fui descobrindo que o cinema era uma referência, que era o espaço de alguma coisa que me definiu a mim mesmo. Muito feliz de estar aqui nesse momento. E é muito interessante, né, porque a gente está na USP, que eu acho que é um lugar importante também. Lá a Jerusa mencionou Cadernos do Sertão. Eu acho que muitas das pesquisas do Geraldo que levaram ele a fazer o Viramundo, filmado aqui em São Paulo, inclusive, vieram né, do que se chamou, como ele não gostava, né, de Caravana Farcas. Né, ele não gostava dessa denominação Caravana Farcas, né, no qual se originou o Viramundo e vários documentários que ele fez. Enfim, a USP foi muito importante, né, porque na USP o Geraldo ele leu muitas pesquisas aqui de vários sociólogos, de várias leituras que foram fundamentais para ele chegar na elaboração do que seria o Viramundo, né? Que eu acho que é um filme crucial também. O primeiro filme do Geraldo, filmado aqui em São Paulo, em 64, né? No pré-golpe. Logo depois de ele ter... Ele passou um período em Cuba, no início dos anos 60, né? Foi o primeiro cineasta brasileiro a ir a Cuba, depois da Revolução, onde ele aprendeu cinema no ICAIC. Estudou câmera. Foi assistente de câmera, inclusive. E depois dessa experiência de Cuba, foi uma experiência, acho que de um ano e pouco, pouco depois disso ele veio para São Paulo, onde ele fez o Viramundo. Então é interessante estar aqui nesse lugar também, eu acho que é muito significativo, né? E esse filme é um filme que eu acho que seria interessante também ouvir vocês, eu acho que aproveitar muito a presença do Renato aqui, que que montou o filme com o Geraldo, porque eu acho que é um filme extraordinário como montagem, como pensamento, né? É um filme, para mim, um grande filme dentro desse universo do sertão, desde o cinema novo, né? No qual que é a raiz do Geraldo, né? O Geraldo é um cineasta cinema novista, né? Ele vem do cinema novo. Eu acho que desde dos grandes filmes, né? Deus e o Diabo, Vidas Secas, Os Fuzis, por exemplo, a gente não via uma obra dessa potência, uma obra debruçada no universo do sertão, com essa potência e com essa complexidade, com essa riqueza estética, política, histórica, antropológica, filosófica, que eu acho que a grande, como a Jerusa falou, né, quer dizer, ele vem dessa veia da literatura, né, da história, né, quer dizer, da filosofia. Geraldo é um filósofo do cinema, é um pensador do cinema, né? E acho que o Sertânia ele consegue sintetizar, ele consegue ser um filme que é uma obra síntese, é uma síntese poética política de Geraldo, a meu ver. Ele consegue trazer toda a obra dele que certamente rompe, né, o realismo de grande parte dos filmes que representam o sertão, que se debruçaram no sertão, no próprio cinema contemporâneo brasileiro. Acho que está ruim aqui, né? Alô, alô? Então, eu não vou me estender muito, mas isso me chamou muito a atenção do filme, né? Como é um filme que rompe um certo realismo de representação, né? Um realismo do ponto de vista da linguagem, né? Que o cinema brasileiro contemporâneo, né? Até então, vinha mostrando, né? O sertão, e acho que esse filme ele rompe completamente essas ideias todas. E, embora seja um filme que dialoga com a tradição cinema-novista, muito, eu acho que traz muitas novidades também, né? Não fica simplesmente não é simplesmente um filme que dialoga com uma tradição cinema-novista, mas ele traz outros elementos novos, contemporâneos, né?
Eu acho que ele é o cinema novo do novo, né? E especialmente essa mistura entre realidade, alucinação e memória é alguma coisa que me impressionou muito do filme, né? Essa articulação intertemporal, interespacial que o filme faz, que despedaça completamente o realismo, né? Despedaça qualquer expectativa de um filme histórico de época de época histórica e despedaça certas ideias do sertão, inclusive, trazendo uma outra dimensão mesmo. E é muito interessante porque eu li esse roteiro, imagino que a Jerusa também deve ter lido. Esse roteiro é um roteiro no início dos anos 2000, 2002, 2003. E eu lembro quando eu li em 2003 o roteiro se chamava ainda Gavião, o cangaceiro que perdeu a cabeça. Tinha um outro nome. E a primeira vez que eu li o roteiro que o Geraldo me mandou, eu fiquei muito impressionado já pelo roteiro, de como o roteiro ele conseguia alcançar um imaginário e uma força cinematográfica, né? Uma força de imagens, de sons, de narrativa, de riqueza de linguagem, né? Quer dizer, de uma visceralidade, de uma coisa muito impressionante, assim, né? Já com aquele roteiro de 2003. Né? E depois a gente pode falar um pouco mais disso. E o Geraldo, por uma série de questões que tem a ver com a própria precariedade do cinema brasileiro, com pessoas que ele encontrou pelo caminho, com confusões, né, que não partiram dele, mas de outras pessoas. Ele demorou muito para fazer o filme, né? Ele demorou, né, eu falei de 2003, ele demorou, se postergou muito a realização desse filme, mas ele conseguiu fazer com a colaboração da Jerusa, do Renato, do Miguel, que é um outro grande amigo que fez a fotografia extraordinária do filme também, e conseguiu fazer e nasceu essa grande obra que vocês viram hoje, muito impressionante, assim. Eu acho que é um dos filmes mais marcantes, na minha visão, do cinema brasileiro dos últimos muitos anos. Um filme eterno, único, na singularidade do seu olhar, da sua linguagem, da sua visão de mundo, né? No qual eu acho que o Geraldo com uma equipe incrível, né? de outros criadores, uma equipe jovem, né? de outros criadores. Eu tive a alegria e a emoção de estar presente na filmagem durante a primeira semana de filmagem, em Milagres, na Bahia, no sertão, onde várias das cenas que eu estava presente estão no filme, e eu via o encantamento da equipe, né? O engajamento, o encantamento da equipe presente nessa filmagem, a maioria de pessoas muito jovens, e como a Jerusa falou, né? O Geraldo tinha essa veia da formação do cinema, né? Esse é outro motivo muito especial de a gente estar aqui numa sala repleta de estudantes, né? E de jovens realizadoras e realizadores, porque o Geraldo, uma das coisas mais importantes para ele, como um pensador que ele era, como um grande cineasta e pensador que ele era a questão da formação, da formação cinematográfica, esse trabalho de formação, esse diálogo com novos realizadores, com pessoas mais jovens, com estudantes. O Geraldo tinha uma obsessão, uma paixão muito impressionante né, com essa ideia da formação, da transmissão do conhecimento, né, como Jerusa falou, essa generosidade e essa vontade permanente de compartilhar conhecimento, compartilhar a sensibilidade dele, né, compartilhar o cinema latino-americano, né, que eu acho que isso é uma das grandes marcas assim do Geraldo, assim, né, a paixão, é um homem apaixonado, um homem intenso, um homem generoso, um coração imenso, assim, né? E que deixou essa obra, deixou uma obra muito poderosa, e essa obra como uma obra que ao meu ver, sintetiza toda a obra dele, né? É um manifesto cinematográfico, eu acho.
essa ligação profunda com a filosofia, né? Com a possibilidade da filosofia e do cinema, da filosofia e do cinema como forma, como meio, como linguagem para pensar e para enxergar o Brasil. Eu acho que ele conseguiu, como poucos cineastas da história do cinema brasileiro, realizarem isso. E eu acho que essa obra ela é marcante, ela é um paradigma disso, né? De pensar o cinema incorporando a própria história dele, né? É um filme sobre o cinema também, né? Não só porque aparece a própria filmagem, né? O processo de realização, mas por todas as homenagens, as evocações que o filme traz, né? Desde Vertov a Eisenstein, que eram as grandes paixões do Geraldo, né? Tem tanto Vertov nas cenas do trem, né? Renato depois pode falar disso, as máquinas como Eisenstein nas cenas de tiro, de batalhas, nas facadas, quer dizer, né? Desde Glauber, né? Quer dizer, desde essa herança cinema novista fortíssima. Mas tem, além disso, coisas muito novas, assim. Isso ficou muito nítido para mim vendo o filme hoje. Mas é isso. Passo a bola aqui para o meu amigo, irmão Renato, para falar um pouquinho. E depois é bacana a gente também abrir aí para vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa exibição, para mim, muito marcante, ao lado da Jerusa, ao lado do Eric. E é a primeira vez que eu vejo o filme, depois de finalizado, em tela grande. A primeira vez eu vi o filme na UESB, com o auditório lotado de estudantes e professores. Isso em 2018, não tinha virado o ano ainda. E a gente apresentou o primeiro corte para uma plateia imensa na UESB. E me lembro muito que foi muito marcante as reações. Inclusive uma professora que se levantou e passou mal depois de assistir o filme, porque ficou tão impactada com a força do filme que a pressão dela baixou e ela teve que sair. Ela estava do lado da professora Milene. E, para mim, assim, ver o filme pronto agora, na tela com vocês, foi muito emocionante. E também, principalmente, sentir a presença do Geraldo, né? A presença do Geraldo em cada som, em cada corte, em cada fotograma, né? Como se um filme dentro do filme acontecesse, a partir do momento em que eu revejo e reencontro o filme e me deparo na minha cabeça, como se eu fosse o próprio Antão, me deparo com os processos ali da montagem, as coisas que eu ouvia e que eu vivia com o Geraldo Sarno. Eu não vou aqui ficar... seria muita coisa para falar, muitas anedotas, muitas histórias que a gente viveu ali na ilha, mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que é isso. Eu acho que ele é um filme emblemático do nosso tempo, de vários tempos, eu acho. Eu acho que não só o Brasil cabe no filme, mas um continente inteiro cabe dentro desse filme. Ele é um filme continental. Ele é um filme que atravessa todas essas linhas de luta do cinema latino-americano, brasileiro. Como o Eric falou, eu concordo, é um filme muito forte que a gente não via há muitos anos. Por quê? Não só pela força estética que ele propõe, mas pelas assimetrias, as contradições, os paradoxos, né? Que, afinal de contas, nós temos um país que ele é um país imperfeito, absolutamente imperfeito, né? Absolutamente embrionário, né? Como disse Euclides da Cunha quando se deparou com o Rio Amazonas, né? Parece que eu estou vendo uma página de Gênesis sendo escrita. E, para mim, Sertânia, a sensação que me dá é isso, é uma página de Gênesis sendo escrita, um outro sertão possível. Né? Quando ele termina o filme com essas mulheres sentadas nos olhando, com essa fila de mulheres olhando para nós, né? Depois de ver todo um massacre estrutural desse país, porque ele relata também no filme esse massacre estrutural, né? Esse massacre do jagunço, da milícia, essa milícia que é ressignificada ali dentro, né? Tudo isso está ali, o Brasil inteiro cabe ali dentro, né? O Brasil inteiro cabe ali dentro e o continente latino-americano cabe em cada corte, em cada plano, em cada som. Me lembro das vezes em que a gente, às vezes, não montava o filme, a gente fazia outras coisas e parava um tempo, 2, 3 horas, só para ouvir
a música do Lindenberg. A gente ouvia, a gente simplesmente, um dia da semana, pelo menos, ele parava, Renato, vamos sentar aqui, importa aqui esse CD, a gente importava o CD e simplesmente ficava ouvindo as músicas, de ponta a ponta. E só esse gesto de parar para ouvir a música já era um gesto político, porque a partir desse gesto ele já me falava da montagem do filme de outras maneiras, de várias formas, desde passando por relatos do que ele sente lendo Guimarães Rosa, porque é isso que ele falava, né? O cinema ele cabe em várias outras artes, né? Ele cabe em várias outras artes. Então, para fazer cinema para Geraldo Sarno, não bastava só o cinema. Tinha todo mundo ao redor. Tinha todo um mundo que se transformava e que nascia e renascia dentro dele o tempo todo. Ele era um homem tão cinematográfico que transbordava o cinema. Então, assim, eu queria muito poder trocar com vocês também, ouvir, né, ouvir o que vocês têm para dizer, porque nesse momento a gente aqui, eu acho, né, por mim, é só emoção, né? Vocês falaram disso, que o Geraldo ficou quase 20 anos para fazer o filme, desde o roteiro até a gente estar aqui nesse momento, né? E eu acho que precisa de muita potência, né? Muita vida, muito desejo, e acho que isso traduz bastante no que a gente viu hoje. Mas eu também queria saber, assim, um pouco de como que foi esse processo, vocês que conviveram mais com ele, seja na produção, seja na vida pessoal. Como que foi essa força que fez ele querer continuar esse filme, querer tocar esse projeto para frente? Essa relação toda que tem com a obra dele. Como que vocês veem isso? O que eu posso dizer? O que eu posso falar é o Geraldo, ele tinha uma obsessão. Ele ficava exatamente obsessivo, obsediado até, quando ele queria, sabe, realizar. Ele entrava no processo de criação e, quando ele entrava na realização, ninguém encostava nele. Ele sumia, inclusive, de casa, ele viajava, ele ia fazer outras coisas, a gente nem conversava, porque não cabia, a vida doméstica não cabia dentro disso aí. É tanto que o filme não voltava para casa, sabe? Terminava, é como se ele chegasse assim de uma longa viagem, aí ele chega como se fosse uma nova pessoa, já pensando em fazer uma outra coisa. Ele dizia assim, Sertânia acabou. Né? Eu agora vou pensar em fazer outra coisa, que era a festa do Manuelzão. Entendeu? Então, não se falava sobre o que já havia sido feito. E o Zé Antônio é uma figura assim, importantíssima no Sertânia. Sabe? Zé Antônio não conseguiu ficar entre nós para terminar esse processo de criação e nem de realização. Mas ele foi o grande pensador, ele foi o grande orientador do Geraldo. Eram pilhas de livros, vocês não podem imaginar, entre muito macarrão, era macarrão e também o feijão, né? Então, assim, sempre que algo começava, né, em termos assim de trabalho, era sempre acompanhado de muita comida. O Geraldo é filho de imigrantes italianos, então assim tudo se resume muito, né, numa mesa de refeições, é na cozinha que as coisas começam e às vezes também na cozinha que termina. Então, o Cangaceiro que Perdeu a Cabeça, que é o início de Sertânia, foi com uma grande parceria com Zé Antônio Pinheiro. E foi muito em cima de muita leitura, de muita literatura. É tanto que, quando o Antão ele vai ali ao... Era o Hades, né? Eu lembro muito deles falando isso. O Antão ele vai ao inferno
né, os dois conversando. Ele vai ao interno e é lá que ele se encontra. E é onde, né, que todo mundo diz que ele tem que voltar. Né? Não fica aqui, volta. Eu lembro muito deles pensando nessas imagens. Nada escrito. Não era, sabe? Era muita conversa para depois ele sentar e ele escrever. Mas era muito solitário a escrita. Não havia compartilhamento. Era antes, né? Antes, porque começava na literatura para depois chegar, né? E também, acho que na montagem, ele era muito disciplinado. Sabe? Vocês não podem imaginar. Eu dizia que o Geraldo era como um funcionário público. Porque ele ia para o set de filmagem, ele acordava cedo, com os papéis na mão, não queria nem saber, todos tinham que estar acordados. Né? Ele chegava, ele fazia tudo o que tinha que fazer, e todo mundo já devia saber, e ele terminava para ele jantar e dormir. Era assim. Eu vivi em 2 sets de filmagem, e Balzac era assim. Eu dizia, meu Deus, ele está que nem um funcionário público. Enquanto que o pessoal estava ali depois querendo jogar, querendo beber, querendo curtir, querendo virar à noite, o Geraldo ia dormir. Ele jantava e ia dormir. Eu dizia... E, no outro dia, quem dormiu, problema, vamos começar a trabalhar. Mas era isso. Todo o processo era um processo de muita... Ele dizia que ele ficava em transe, e era verdade. Assim, não existia vida doméstica aí. Eu até saía de cena mesmo, porque não dava, não cabia, né, assim, 2 vidas, né, para que tudo isso fosse realizado. E o que eu posso dizer do antes de Sertânia é esse trabalho com o Zé Antônio, em cima de muita literatura, e depois de uma escrita muito solitária, né, que ele veio a realizar, e depois era onde ele mais gostava, que era a edição. O grande trabalho do Geraldo era na edição. Ele dizia que era onde tudo se confirmava. Né? E eu acho que o Vallone tem muito a dizer. Eu vou só... Porque eu lembrei dele batendo na porta às 7 da manhã. Eu morei com ele, né? Eu morei 3 meses com ele para montar o Sertânia. Você vê a coisa. Né? Ele pegou o Vallone e interceptou, E raptou. sequestrou para fazer o filme. Você vê como é que é. E era isso que eu falei antes. Tinha dias que a gente parava para ouvir a música, mas tinha dias que 7 da manhã a gente já estava sentado ali e olhando o material. Uma coisa engraçada é que quando eu apertava, por exemplo, o match frame e ia para a imagem colorida, ele fechava o olho assim. Ele, não quero ver colorido. Eu pensei esse filme preto e branco. Eu não quero que essa imagem colorida entre na minha cabeça. Então ele tinha umas manias, né, e uma obsessão mesmo de cinema, e que era muito rico. O processo de montagem foi muito rico. Embora, Jerusa, a montagem ela já existe desde quando ele começou a escrever esse roteiro. Ele é um filme que a montagem foi pensada também. Tem momentos que quando eu vejo na tela, eu tenho reações, porque ele não deixava eu cortar, às vezes, um fotograma. Não deixava, às vezes, eu ajustar um corte. Né? Claro, ele tinha abertura para o acaso, ele tem essa coisa do Eisenstein, do controle absoluto, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa mais imanente, né, do acaso do Vertov. Ele tem isso. Mas tinha momentos na montagem que já foi pensado a sequência, a cena, o corte, no set. Né? Por exemplo, essa cena da faca, né, que corta o pescoço dos personagens, tanto quando o Antão perde a cabeça, quanto o pai, né, que também é um jesuíno, é morto, ele já decupou isso na hora de filmar, né? Essa faca, esses olhares. Então, o Geraldo ele tinha essa... E ele falava muito isso, né? Essa confluência de um pensamento mais rígido, né? De um formalismo controlado, desse aspecto ficcional de pensar a montagem que vem do Eisenstein, mas também essa coisa imanente, livre, documental do Vertov. Né? Ele trazia muito isso para
para ele de edição, né? Ele pensava muito isso, propunha muito isso o tempo todo, né? Então, eu acho que a edição desse filme foi até rápida, né? Foi um processo de, realmente foi 3 meses, mas que se botar na ponta do lápis foi até menos. Ao mesmo tempo foi longuíssimo, porque durou 20 anos ao menos, né? Então, tinha momentos que eu queria experimentar coisas, e ele falava, eu já estou experimentando esse filme há mais de... Entendeu? Exato. Só produção, né? E o roteiro, realmente, o roteiro desse filme é uma coisa assombrosa. O roteiro desse filme, por isso que eu falei que cabe o continente. Você tem ali tudo que você imagina. Você tem desde o Eisenstein, você tem Vertov, você tem o Glauber, você tem o Titon, né? Você tem a Sara Gomes, você tem toda essa... Parece que o filme carrega todo esse rastro de experiência, né? Esse rastro de experiência desse homem e esse controle dessa iconografia sertaneja, está tudo ali. Esse controle e, ao mesmo tempo, essa abertura, né? É um filme de muita abertura, né? Também, né? O Geraldo, ele, ao mesmo tempo, ele é esse homem que filma esse filme, ele é esse homem sendo filmado por esse filme, né? Isso que eu sinto quando eu vejo. Você vê o Geraldo, né? No Antão, você vê o Geraldo em tudo ali. Você vê, inclusive, me recordo, Jerusa, de histórias que ele conta, né? Dos delírios que ele teve, né? Durante a infância, juventude, às quais me remetem ao personagem, então, né? Que são justamente esse colapso, essa ruptura com o sensório motor, que faz com que você acesse a uma outra realidade, que não só tem a ver com a fantasia, mas tem a ver com um certo delírio político, né? Justamente uma certa imanência que coloca numa outra reflexão, que não é dessa aqui, não é da razão. É um outro lugar, que é o lugar do inconsciente. Afinal de contas, eu acho que o sertâneo é a estética do sonho mesmo, realizada. Total. O delírio, eu acho que é uma chave importante, assim, um delírio-metragem, né? Porque o filme ele todo passa através da cabeça do delírio, do Antão, nesse estado febril, né? Nesse estado de entre a vida e a morte, né? Essa tensão, né? Então, acho que todo o filme se passa nessa cabeça alucinada, nessa mistura dessa memória alucinada, febril, né? Com o real, né? O Geraldo falava muito isso, né? Que o cinema dele era que o real e a imaginação caminhavam juntos sempre. Não é à toa que ele, como poucos cineastas, conseguiu realizar grandes filmes documentários e grandes filmes de ficção também, né? Ele chutou com as 2 pernas, conseguiu fazer, conseguiu transitar de uma forma brilhante, né? Por esses 2 campos e entrecruzando esses campos sempre, né? Desfronteirizando também, que eu acho que é muito, muito forte, né? E essa questão da montagem, do que o Renato falava, do pensamento, né? Quer dizer, que eu acho que vem muito de uma reflexão da filosofia, né? Do que é o conceito na filosofia, que é o que seria a montagem no cinema, digamos assim, né? Eu acho que o Geraldo tinha um pouco essa relação mesmo com a literatura, com a leitura, com a literatura, com a filosofia, uma relação, como Jerusa falou, né, de muita disciplina. E tentando dialogar com o que você perguntou antes de como que foi essa trajetória, eu acho que ele só conseguiu realizar o filme porque pela obsessão dele, pela paixão e pela tenacidade. Porque ele enfrentou muitos problemas de produção, assim, né, nessa trajetória de 20 anos, né, digamos. Problemas, né, de pessoas que traíram ele, de rasteiras que ele sofreu, né. Foi uma trajetória longa. Mas ele era muito discreto também. Ele não ficava, ele não era alguém que se lamentava, nem que ficava se vitimizando. Ele partia para outro, como o Jerusa falou, partia para outro, ia para outro e não parava. Era de uma juventude
de uma energia fora do comum, que poucas vezes eu vi na vida, assim, e de uma lucidez brutal, de uma lucidez impressionante, assim, né? Em relação ao Brasil, à América Latina, né? Quer dizer, e de uma lucidez sofrida também, sofrida, também visceral, né? E acho que esse filme, como o Renato disse, eu acho que ele espelha a alma do Geraldo de uma forma muito bonita, dessas várias camadas também, né? Inclusive do humor, que ele também tinha, né? Ela tinha uma densidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, um humor também, um afeto, uma pessoa extremamente densa, né? Intensa, né? Dura até, mas também com um nível de afeto, de amorosidade impressionante, com os amigos e com a família. Isso é, então, uma pessoa complexa, como é complexo esse filme, né? A gente corta de uma cena de violência para uma festa, como é o Brasil, né? Um país com essas contradições todas, né? Você tem o trágico e tem o cômico. É um filme trágico, né? E isso é incrível, como que o filme consegue articular tantas camadas e tantas riquezas e estados diferentes. Isso eu acho muito poderoso, assim, né, do filme, né? O filme é uma flecha, o filme. Eu acho que, graças ao trabalho brilhante de montagem, né, que vem do roteiro, e depois do trabalho que Geraldo realizou com o Renato também na ilha, né? E partindo muito de um trabalho extraordinário do Miguel na fotografia, que eu acho que é um trabalho central. Mas acho que o encontro do Miguel com o Geraldo foi um encontro muito importante, assim, do ponto de vista da realização do filme, né, das imagens também. Eu lembro de um filme cubano chamado La Última Carga del Machete. É um filme do Manuel Octávio Gomes. É um filme todo em preto e branco, de alto contraste. Eu lembro da gente discutindo esse filme na pré-filmagem, o Miguel mostrando o filme para o Geraldo, por exemplo, e que ajudou muito a pensar a imagem do filme, né? Que estimulou muito a pensar que preto e branco era esse, que alto contraste era esse, a superposição, né? E é um filme que eu não sei vocês, mas eu não pisquei um minuto. É um filme que te magnetiza, que te puxa, que se renova a cada momento, né? Porque ele trabalha em muitos tons também. Ele vai se renovando. Ele tem uma dinâmica cinematográfica mesmo, né? Uma partitura de uma riqueza extraordinária, assim, realmente. Uma coisa, Eric, e também tem uma brutalidade no sentido de ferir um certo condicionamento de um certo cinema. Claro. Né? É um filme realmente que provoca, é um filme provocador no sentido de sua forma, não só por sua fotografia estonteante, mas nas suas escolhas de montagem, nas suas escolhas de montagem, até naquilo que entra como erro, inclusive, né? Cenas que a gente achava que os atores não estavam tão bons assim, mas que entrou porque não, é para ferir mesmo. Ele falava: não, eu não quero emocionar. Vamos levantar a música aqui? Não, mas eu não quero que ninguém chore, que sinta pena, que sinta nada. Vamos cortar. Ou seja, ele tinha justamente uma forma e uma linguagem contra-hegemônica. Contra-hegemônica. Porque enquanto o norte-americano quer conduzir a sua sensação, a sua emoção, a tua dramaturgia interna, o cinema latino-americano, que o Geraldo carregava dentro dele, era para romper com isso. E principalmente era para chamar o espectador a participar do filme, a pensar no filme. Quando ele coloca o Antão no trem dizendo que está voltando para o sertão e corta para o Antão menino indo para São Paulo, ele está te obrigando a pensar numa outra linha de dramaturgia, de pensamento, de forma. Que dialoga com esse trecho que você falou. Não, concordo plenamente contigo. Esse trecho que você falou desse corte, ele remete à história do Brasil, né? Você vai inverte, né? Você vai do
ali do começo do século do 20, você vai para Canudos, né? Então o filme ele trabalha essa montagem também da história, né? O Geraldo, que era uma paixão do Geraldo também, né? A história do Brasil, a América Latina, e essa história do ponto de vista dos não heróis, né? Porque Geraldo sempre falou: o Brasil não tem herói. O Brasil, né, tem um anti-herói, tem uns heróis errantes. Ele falava muito isso. Justamente, indo ao encontro do que Renato falou agora, desconstruindo ou desmistificando essa ideia do herói do Ocidente, de uma dramaturgia ocidental, americana, europeia, né, etc. Né? Então, o filme ele trabalha com outros paradigmas mesmo de construção, e indo sempre no coração da forma, que é o que era a grande paixão de Geraldo, que vem muito de Eisenstein, sobretudo, né? Desse pensamento. E o trabalho do som também, eu acho que merece um destaque muito, muito importante, assim, o trabalho do Valdir Xavier e do Bernardo. Eu acho que é um filme de um mestre, onde todas essas forças da imagem, da montagem, do som, da orquestração, da história e da história, né? Da história do Brasil e da história do filme, tudo isso estão plenamente amalgamados e confluindo de uma forma brilhante, assim, a meu ver. Boa noite. Queria dizer que foi muito interessante ouvi-los, num primeiro momento com uma voz de luto, para num segundo momento ouvir com um cuidado com a memória do Geraldo, um tom diferente e trazer quem ele foi e como o filme reflete quem ele foi também. E o filme, assim, impressionante. Termina o filme e você fica com aquela sensação de que precisa de uma segunda leitura, uma terceira, convidar alguém para assistir e depois discutir o filme. Então, as camadas que vai se revelando é impressionante. E ouvir sobre o processo de produção é sempre muito, muito bonito. Uma pergunta que eu ia fazer já foi comentada, dita algumas coisas, que é sobre essa pele cromada que o filme traz, que me fez pensar o porquê, qual os motivos da escolha de o filme ser retratado com esse preto e branco, com essa saturação específica que causa uma impressão, deixa você zonzo em alguns momentos. Me deixou assim, me pensar qual seriam os motivos, mas isso acho que está no campo da curiosidade. Uma pergunta que eu ia fazer, que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando sobre o assunto, que um cineasta igual o Geraldo, que passou por tudo aqui relacionado a cinema no Brasil, que viu de tudo, conhecia todo mundo, o que ele achava, o que ele pensava do cinema mais recente, dos últimos 20 anos, talvez. Vocês que eram próximos, como ele via o cinema brasileiro mais contemporâneo? Se ele gostava do que via? Não, nem entrando no tema da dificuldade de fazer filmes no Brasil, mas se os rumos lhe pareciam interessantes. E só um comentário para fechar, é que foi até comentado sobre a questão do militarismo, dos milicianos. A palavra paramilitarismo foi até colocada também. E é um pouco do que eu estudo, do que eu trabalho como um investigador. Minha companheira também, o mesmo tema, ela é colombiana, então ela traz o tema do paramilitarismo lá da Colômbia, e aqui a gente pensa muito no Rio, milicianismo. E aí o filme vai passando e eu penso, caramba, é muita ignorância não saber nada sobre a jagunçagem, que é o mesmo tema, é a mesma coisa, mas, enfim, como é impressionante como um filme
para além do valor estético, ele traz o tema político e te acorda, assim, te levanta para uma questão que estava ali adormecida, ou, sabe, chama atenção e faz você pensar questões do tipo. Realmente, o filme tem muito de Brasil, muito de América Latina. Eu vi muita coisa, mas, enfim, parabéns e obrigado pela fala. Eu acho assim, o país ele nasce a partir do momento em que um marechal levanta a espada e dá um golpe, né? O nosso país nasce disso, né? Ele é fundado a partir de um golpe militar, né? De um estrangeiro aqui dentro que levanta a espada e grita independência ou morte. Então, a nossa história está nisso, né? A nossa história está nisso, é isso. Nosso país ele nasce a partir desse gesto, né? Desse gesto autoritário, um gesto de jagunçagem, né? Que Guimarães Rosa apontava, né? No Grande Sertão de Vereda, que é a base literária do Geraldo mesmo. A grande base do Geraldo, além de Dom Quixote, né? Que ele gostava de lembrar sempre Dom Quixote na perspectiva de que, ao contrário, em contraponto a esse gesto autoritário, o homem que sabe ver é um homem livre. Então eu diria que essa é a base do Geraldo para fazer esse filme também, né, Jerusa? Dessa consciência política extrema de que existe um continente marcado e fundado no autoritarismo dos homens armados, mas também de um outro lado, que é a poesia e que é a liberdade. Se tem uma palavra que define a minha experiência com Geraldo Sarno nesse filme, é a liberdade. Porque ele é um homem que defende a liberdade. Eu me lembro de frases assim, eu não vou mostrar esse filme para curador porra nenhuma. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vai querer me obrigar a pensar uma forma, uma linguagem, para o filme entrar em festivais lá fora, que eu não estou nem aí. Me diz, o Geraldo não é um velhinho que declara guerra contra a linguagem e mora na Suíça, como Godard, né? E ainda bem que existe o Godard. O Geraldo é um menino velho, ou um velho menino, que declara guerra a uma certa linguagem e mora na América Latina. Isso faz toda a diferença. No sertão. Um sertanejo, filho de italiano, né? Que faz toda a diferença. Tem uma coisa que é o que eu mais tenho saudade do Geraldo, e ao mesmo tempo sinto ele muito vivo, eu penso nele muito, assim, e sinto ele muito vivo, assim, muito. E ao mesmo tempo tenho muita saudade, que é a voz dele, né? As conversas, longas conversas, por telefone ou ao vivo, né? A voz dele como um instrumento musical, assim, é música. Então, essa voz. Então, nessas conversas, claro, surgiam questões, né, sobre o cinema brasileiro recente, contemporâneo. E Geraldo sempre apontava a necessidade de uma ruptura mesmo, né, com os modelos hegemônicos, com os caminhos fáceis, seja da ficção, do documentário, do cinema como um todo. Então, ele sempre mostrou assim, essa inquietação mesmo, né, de estar tentando buscar um cinema novo, porque a novidade está presente em cada tempo histórico, em cada geração, em cada momento. O novo está sempre em movimento, né? Ele está sempre presente como possibilidade. Está sempre como um germe, ele está sempre no ar. Né? Então, por isso que o novo é eterno, né? Porque o novo ele não é o novo de uma época só do cinema novo. O novo ele está sempre em movimento. Então, Geraldo ele sempre estava tentando buscar esse novo a partir de uma relação do cinema com o país. Com o país, a gente pode falar com a América Latina, mas eu acho ao mesmo tempo que o Brasil tem muitas nuances também, específicas, né, próprias, como o próprio sertão. Né? Então, acho que o sertão é alguma coisa que dialoga com a América Latina, mas é Brasil também.
assim, né? Então a visão dele era uma visão muito crítica a certos modelos, a certas reproduções do mesmo, né? Certas fórmulas, certas prisões assim, a um certo realismo, né? A um cinema realista, seja no documentário ou na ficção, né? E a maior paixão dele era pensar a linguagem, justamente, mas uma linguagem, não uma linguagem fechada em si mesmo, formalista, esteticista, como uma coisa simplesmente estética. Mas como que essa linguagem poderia responder ao momento histórico do país, por exemplo, do que a gente está vivendo, do que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos, né, digamos, com todas as transformações vertiginosas. Como que o cinema poderia traduzir essa energia, essa pulsão do país, essas contradições, né? No campo, como que o cinema poderia traduzir isso no campo da linguagem, né? da realidade que é inventada nos filmes, né? Mas isso sem nenhum dogma, como o Renato falou, com muita liberdade. Eu acho que esse filme ele é uma prova dessa liberdade, né? Mesmo. Então, acho que ele era muito inquieto e apaixonado em tentar entender como que o Brasil poderia criar os seus próprios modelos para poder pensar, os próprios modelos cinematográficos, narrativos, estéticos, para poder pensar o país, para poder intervibrar com o país. Não só pensar, mas intervibrar e transformar. Porque nunca, para o Geraldo, o cinema foi uma questão de contemplação ou simplesmente de um olhar passivo, contemplativo diante da realidade. Muito pelo contrário. E aí vem o papel muito da montagem, justamente, de chocar, de trazer essa contradição, de trazer esse debate. Né? Para finalizar isso, ele criticava muito um cinema que ficasse só refém da câmera, por exemplo, e de um certo realismo, né? Que paradoxalmente ele começou no cinema de câmera, que foi o Viramundo, cuja crença estava muito mais voltada, focada na câmera. E acho que Vira Cariri, ele começa a fazer a ruptura, né? Então e essa paixão, qual é o seu nome? Ivan. E essa paixão pelo cinema toda, que eu acho que liga também com a questão da formação, e Jerusa pode também depois falar disso, que ela também trabalha há muito tempo nessa área educativa, da formação do cinema, né, Jerusa? Das escolas. Essa questão da formação e da generosidade que Geraldo tinha, o fez a fazer duas temporadas de uma série chamada A Linguagem do Cinema, que, para vocês saberem, está disponível no site dele, que é um site maravilhoso, assim, paradigmático assim, em relação a cinema brasileiro. É um site onde quase toda a obra dele está lá, presente nesse site, a obra fílmica e a obra escrita também, tem muitos ensaios e tal. Essas séries estão nesse site também, chamado A Linguagem do Cinema, para quem quiser ver. E essas séries são duas temporadas, onde ele convida diversos realizadores e realizadoras brasileiros para falar sobre os processos de criação dessas pessoas. Então, o Geraldo tinha essa coisa rara também de estar querendo do debate, de discutir com os colegas, com os companheiros sobre o cinema, dividir experiências, trocar ideias, partilhar a experiência dele, né, o conhecimento todo, e ouvir também. Então, nesse campo, ele era um grande escutador também, ao mesmo tempo, né? Um escutador, um cara com uma antena muito aguçada para tudo, né? Para entender aonde estava, aonde poderia estar essa força do novo, né? Essa força da insurgência, né? A doce insurgência, né? Onde estava presente, em que geração, em que pessoas, em que realizadores, em que filmes, né? E sempre em confronto muito com o país, assim, e com a América Latina, porque ele se considerava um cineasta latino-americano, né? Desde a experiência de Cuba, que eu mencionei no início, até
a presença dele na Escola de Cinema de Cuba, na fundação do Novo Cinema Latino-Americano, né? Mas, diferente de outros realizadores da geração dele, eu acho que o Geraldo, e para mim esse é o grande diferencial dele, e aí eu finalizo, que Geraldo estava sempre com uma inquietação e com uma agitação de se renovar, da renovação. Cada projeto era uma aventura totalmente diferente da outra, própria. Né? Como Jerusa falou, ele se lançava em uma, agora fechou esse ciclo, vamos para outra, e cada obra era uma experiência nova, cada filme é um repente. Então esse poder de renovação dele, essa inquietação, esse diálogo dele com as novas gerações, com os estudantes, esse pensar o cinema, esse trabalho também de pensamento, de formação, faz dele um cineasta muito raro, mesmo dentro da geração dele, da geração que começou a fazer cinema nos anos 60. Porque, diferente de muitos outros, ele não se acomodou numa fórmula de mercado, não se rendeu aos caminhos de sucesso, né? Muito pelo contrário, ele manteve sempre uma postura muito íntegra e radical, e uma atitude muito radical diante de tudo, diante do colapso que virou o Brasil, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que ele é um cineasta experimental também. Eu acho que o filme como Balzac, por exemplo, ou Todo Eso Me Parece um Sueño, que é outro filme que ele fez na Venezuela, o próprio Sertânia, tem também um caráter experimental. É um filme clássico, experimental ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, onde o trágico e tem o lúdico também. Né? Quer dizer, tem a tragédia e tem a festa. Né? Tem uma coisa, Eric, para passar para a Jerusa, uma coisinha, só para complementar o que você está falando, que ao mesmo tempo que cada filme, cada experiência tinha sua diferença, né, como se fosse um repente, né, como que se cada filme ou cada episódio da série da linguagem, né, que ele filmou desde Lindo Duarte até Carl Guimarães, Eric, né, Ana Carolina, ele passou por todas essas gerações, totalmente diferente. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que une todos eles. Walter, exato. Ricardo Miranda. Ele, ao mesmo tempo que tem essa peculiaridade da diferença de cada experiência ser uma experiência nova, como se ele voltasse a reencontrar o cinema a cada experiência, uma coisa unia tudo isso. Sabe qual era? A necessidade e a vontade imensa de documentar o pensamento cinematográfico. É como se cada filme, ficção ou não, ele tivesse uma busca incessante, que vai para o campo da linguagem, de documentar o pensamento vivo, em ação. E ele faz isso muito bem, do Tudo Isso Me Parece um Sonho. E que ele começa a quebrar a quarta parede já ali, né? Ele começa, porque ele quer colocar em prática o registro documental de um pensamento em ação, seja ele de fantasia ou não, seja ele documentário ou não. Entendeu? Então, por mais que exista essa coisa heterogênea de toda essa obra, existe uma busca, uma imagem, um horizonte, uma utopia de cinema que ele vai perseguir em toda a sua trajetória. Não, eu tenho até pouco a falar, mas eu acho que o que o Eric falou, ele resume bem, né, essa questão da ruptura. O Geraldo sempre foi muito inconformado. Ele não era um homem conformado, nunca foi, até o momento, acho que, dos últimos minutos da vida dele. E ele também tinha uma certa... Ele era muito criterioso, né? Se ele não gostasse de uma obra, alguma coisa, ele só dizia, eu não sou crítico. Ele respondia assim, eu não sou crítico, eu vejo poucos filmes, entendeu? Ele saía de uma maneira assim, muito inteligente. Mas, por outro lado, ele gostava muito de conversar com o Eric. E o Eric sempre gostava de provocar, né? E ele dizia, o que você achou daquele filme? Aí ele começava a conversar, né? Que é uma das pessoas assim que eu acho que o Geraldo mais perseguiu
nesse século XXI, que é o Éric Rocha, né? Que ele sempre teve assim uma admiração profunda e que ele não, acho que ele deve ter ainda um grande respeito, né, pelo trabalho, pela obra do Éric, e que é tanto que foi o Éric que ele chamou para ir ajudá-lo a enxergar. Eu acho que o que ele não estava conseguindo enxergar, então ele chamou o Éric, e o Éric emprestou mais 2 olhos, então ficaram 4 olhos, né, a ver coisas em comum. Então, eu acho que ele tinha isso, né? Ele não parava assim para fazer uma crítica ou, sabe, falar, não gostei, fulano fez isso. Ele não tinha esse tempo. O tempo do Geraldo era muito assim absorvido, né, por preocupações e por processos de criação. Ele chama processos de criação e processo de realização, né? Então ele estava sempre assim, sempre. Se ele não estivesse tomado por isso, ele estava com a família, reunido em grandes refeições ou em grandes festas com os amigos que ele gostava muito de levar para casa. Então, assim, e na verdade era isso, ele via poucos filmes. Às vezes ele dizia, vamos ver um filme ali. Aí era assim, ele via no jornal e vamos ver. E tudo dele era muito assim, né? Não tinha um plano, assim, um planejamento, vamos fazer uma coisa. Não, era tudo, tanto que nós fizemos uma viagem, eu, o Éric, ele, para filmar na Amazônia, e era assim, vamos, entendeu? Assim, você não sabia, você tinha que estar pronto ali, porque algo ele, sei lá, ele viu, percebeu na cabeça dele e você tinha que acompanhar, sabe? Não tinha uma coisa assim, nós vamos fazer isso tal dia, tal hora, não sei o quê. Não, ele pensava até, mas só que às vezes ele não cumpria. E aí ele ia pela intuição dele, que era isso exatamente, que ele achava que o documentário era isso, né? Assim, não era você seguir aquela, mas tinha momentos em que ele via que não, é isso aqui agora, e você tinha que estar pronto ali para realmente acompanhar. E eu acho que o que eu tenho para falar é isso, sobre como ele via esse cinema, né, que está sendo feito agora. Ele não parava para ver e nem parava para criticar. E uma das pessoas assim muito importantes na vida do Geraldo, que era com quem ele discutia a produção, que era o Avelar, né? Avelar foi assim o grande amigo do Geraldo e era o grande produtor também, né? Um produtor cultural que esse país também teve e que ajudou muito o cinema brasileiro no mundo inteiro, né? Porque o Avelar levava o cinema brasileiro para todas as partes do mundo. Então era uma pessoa com quem o Geraldo às vezes buscava, né? Assim, ele beber né, daquela água que ele não dizia. Avelar, me arranja um produtor, Avelar, me indica o que eu tenho que fazer, sabe? E era com o Avelar que eles se entendiam muito. Inclusive, eles tinham uma revista também juntos, né? E o Avelar era crítico de cinema, né? Também realizou algumas coisas com o Geraldo e com outras pessoas, e ele mesmo sozinho, mas é isso. Não tenho muito para falar sobre essa questão de como Geraldo via esse cinema, o cinema que está sendo feito, né? Eu sei como ele viu o filme, o cinema do Éric Rocha, né? Que ele assim tinha um respeito e uma autoridade, ele achava que era um cinema de autoridade, né? E que ele perseguia, verdadeiramente ele perseguia o Éric, entendeu? Lembrei de uma coisa, Jerusa. Você falou da viagem da Amazônia. Fui eu, Geraldo e Jerusa para essa viagem e para fazer um documentário na Amazônia, em Rondônia, no Acre. E aí uma breve anedota: a gente estava na estrada indo de Rondônia para o Acre, lá da onde mora o filho do Renato.
Estava na estrada, em plena Amazônia, e a gente estava co-dirigindo, eu e Geraldo, esse trabalho, e eu fazendo a fotografia, a câmera. Eu carregava uma câmera, na época uma Z1. E aí estava no carro, a gente estava no carro, na estrada, tinha um motorista dirigindo, que era meio motorista, meio produtor também. E aí o Geraldo... Filma aqui vamos filmar essas árvores aqui, essa estrada, essa paisagem, sei lá. Aí a câmera estava aqui na minha perna, eu tirava a câmera e tirei a câmera e comecei a filmar. Aí ele ficou assim, ele olhou para a Jerusa e falou: olha, Jerusa, olha como que ele pega a câmera e filma, igual um brinquedinho. Na minha época só tinham 4 16 milímetros. Hoje em dia todo mundo tem essas câmeras digital e tal. Ele ficava assim abismado como era rápido pegar a velocidade desse ato do pensamento e da criação. Esse ato, né, entre o pensamento e a criação, que na geração dele, como ele fez Viramundo, por exemplo, que ele filmou em 16, era uma coisa de chassi, de carregar a câmera, de peso, né? Vocês que são estudantes de ciência, vocês sabem. Essa outra lógica, né? Essa outra relação da técnica com a estética, essa outra lógica de pensamento, de ação, né? Essa outra relação física com o equipamento, aqui era uma coisa muito rápida. A gente pegava a câmera e ia filmando. Então, é isso mesmo. Eu acho que essa questão que ele falava muito eu vou fazer o filme a gente faz o filme para saber o que ele é. Por mais que ele tivesse todo esse nível de elaboração dessas imagens mentais, como ele mesmo dizia, eu tenho imagens mentais, eu tenho um roteiro tão brilhante como é o Sertânia, tão preciso, por mais que ele tivesse todo esse processo de elaboração, né, de roteiro, de dramaturgia, de pensar o filme, e esse domínio da letra, da palavra. O Geraldo era também um escritor extraordinário, né, que tem vários livros, aliás, né, escrevia de uma forma, assim como ele falava, né, tinha uma escrita, né, um intelectual mesmo, né, de peso, assim, poderoso. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse nível conceitual de elaboração, é isso que já foi dito aqui, ele tinha esse nível da liberdade, da intuição, né, da descoberta. Tanto é que ele dizia: eu vou fazer o filme para saber o que ele é. Se eu soubesse o que ele é, eu não preciso fazer. Né? Então, eu falava: Geraldo, mas você não já está muito elaborado. Já. Eu falava para ele: está muito claro já no roteiro. Não, isso aqui não é nada, porra nenhuma. Isso aqui eu vou fazer para saber o que o filme é. Se eu soubesse o que o filme já é, eu nem preciso sair de casa a fazer. Então, eu acho que essa confluência, né, eu acho que traduz muito essa coisa do Vertov com Eisenstein mesmo, né? Esses dois campos que aparentemente são contraditórios, ou são contraditórios, mas são totalmente confluentes também, né? Quer dizer, eu acho que isso traduzia muito o espírito do Geraldo, né? Esse espírito de criação, e com essa disciplina que a Jerusa falou, que é uma coisa muito impressionante, assim. Horas e horas na rede, lendo, sempre, todo dia, lendo e povoando, né, como o nosso querido Godard, né, falava povoando a solidão, a sua própria solidão, né, uma solidão povoada, uma imaginação, um mundo interior de muita riqueza, né, e muito angustiado, né, com esse tempo que a gente vive, com esse país, né, quer dizer, com esse país macabro que a gente vive, né, que é macabro, né, e é terrível, e é um país país com essa herança da escravidão trágica, né, e Geraldo sofria muito com isso, né, era muito angustiado, e com quem ele encontrava maior nível de interlocução eram ou pessoas fora do cinema establishment, né, como o Zé Antônio, que era uma pessoa que era jornalista, um cara extremamente culto, né, como o Jerusa já disse, fundamentalíssimo, né. Então, ele encontrava diálogo com essas pessoas ou com as gerações mais jovens. Então, isso eu acho que diz muito do espírito dele, de inquietação, de experimentação, de loucura, de inconformismo, de busca da constante
por alguma coisa que ele não sabia o que era. Ele fazia para descobrir, para tentar saber o que era. Dentro dos discursos, né, do Geraldo, que eram muitos, assim, eu nunca tive um lar, sabe, assim, a residência. Eu vivi sempre numa produtora de cinema. Eu vivia 24 horas com estudos, com conversas cinematográficas. Inclusive, aonde eu moro, o endereço é da produtora. Então, minha casa sempre estava cheia. De pessoas que chegavam para trabalhar, de estudantes que chegavam para fazer entrevistas, para filmar, gente que chegava para filmar. Então, assim, eu nunca tive o tempo com o Geraldo de assim um casamento dentro de um quadro, sabe? Assim, aquele quadro que você fotografa e põe na sala para ilustrar a sala de visita. Nós nunca tivemos isso. Sempre foi com muito cinema. Muito cinema. E um dos discursos do Geraldo, sempre que ele estava conversando, é: estudem. Estudem bastante. Leiam, reflitam e estudem filosofia. Porque o cinema sem filosofia ele não existe. Né? Porque o cinema que eu faço é um cinema que pensa. Né? Eu não faço filmes para as pessoas verem. Eu faço filmes para as pessoas pensarem. Né? É tanto que, quando ele começava a dizer isso, eu falava assim: Geraldo, você não pode falar isso em público, daqui a pouco você fala assim, eu não vou dar dinheiro para esse homem me diz que faz filme para ninguém ver, para que eu vou dar dinheiro? Né? Aí depois eu fui começando a elaborar o discurso. Claro, ele tem razão, né? Ele está dizendo que ele faz filmes para que as pessoas pensem, né? Não que elas só consumam as imagens, né? Mas que elas pensem também. Eu acho que era isso que ele queria dizer, e eu acho que não sei se ele conseguiu passar muito bem isso, não. Né? Porque, como nós estamos num mundo imediatista, né? Em que todos queremos o quê? Que as coisas sejam imediatas e prontas para que a gente consuma sem que tenhamos nenhum tipo de trabalho. Né? E o Geraldo não se importava muito com isso, como já foi dito. Né? Ele não queria tempo, ele assim não adiantava botar uma regra que ele não seguia, ele não sabia seguir regras. Né? Ele sempre estava sobre o domínio dessa liberdade, né, de expressão. Não é uma liberdade, não sei se chega a ser anárquica, mas é uma liberdade de expressão. Ele queria dizer o que ele sentia e o que ele via. E queria que as pessoas compreendessem, pudessem refletir e retornar para ele, para que ele pudesse pensar mais ainda sobre o que ele poderia responder. E eu acho que todo o trabalho dele foi esse, por isso que ele estudava tanto, muito. Mas não era pouco, não. O Geraldo descansava lendo enciclopédia. Não sei se vocês conhecem Caldas Aulé. A Caldas Aulé que nós temos é uma de couro, daquelas enormes. Ele sentava e ficava lendo a enciclopédia. Ele estava descansando. Ele dizia: vou descansar um pouquinho. Aí ele ficava. Dicionário. Era assim que ele, sabe? Então, era um homem muito culto. É tanto que nós, lá em casa, nós pouco procurávamos palavras desconhecidas no dicionário. Nós moramos numa casa de vários andares, e, às vezes, eu estava embaixo, ele estava: Geraldo, isso assim, 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 o que é? Ele respondia, sabe? Qualquer coisa que... É impressionante. Qualquer coisa que fosse desconhecida e você perguntasse, ele sabia responder. E ele não tinha preguiça. Isso não tornava ele assim mal-humorado. Ele tinha o maior prazer em ensinar, em passar, entendeu? Então, ele conhecia muito de tudo que você... sobre desde agricultura, plantar árvores, sei lá, a fazer hidráulica, sabe? Todo o processo hidráulico ele fez da casa, dentro de uma loucura total, mas ele fez. Né? Engenharia, tudo que você puder imaginar, ele se metia para fazer. Pássaros, ele amava os pássaros.
né? Ele, inclusive, tem até um vídeo, foi você que fez. Ele às vezes, mas ele saía às vezes na rua e os pássaros, os filhotes, né, quando queriam sair do ninho para voar, às vezes eles caíam e se machucavam. Aí ele chegava em casa com um passarinho, aí ele ficava cuidando, colocava comidinha na boca, até que o pássaro ficasse forte, aí ele soltava e o passarinho se restabelecia. Então, era isso. Ele era assim, uma pessoa que amava o conhecimento, né? Tudo, era um pesquisador nato. Ele era curioso, curiosíssimo, e acima de tudo, os jovens, né? As universidades, os jovens cineastas, né? Realizadores, ele incentivava muito, ele participava de muitos júris, né? E sempre que ele brigava muito pelos projetos, muito. Sabe, um dos exemplos é a Sofia, né? Sofia da Bahia. Sofia, que, né, ele brigou muito pelo projeto da Sofia e ele comentava, né, mas eles não querem aprovar, eu nem sei quem é essa pessoa, sabe? Então, ele incentivava muito os jovens. É isso, gente. Então, assim, ele é além de um cineasta, é muito mais do que, sabe? Se vocês tivessem a oportunidade de tê-lo conhecido na intimidade, acho que até como Valone, que morou, né? 3 meses. Inclusive, ele diz, tem uma cafeteira lá em Conquista que, Geraldo, não sei mexer nessa cafeteira. Ah, foi o Valone que comprou. Eu também não sei mexer, não. Sabe? Então, assim, ele compartilhava absolutamente tudo e essa generosidade do conhecimento era a marca dele, né? Assim, acho que a maior que ele tinha era o conhecimento de todas as coisas do universo. O Rainbow, estou pronunciando certo, o telescópio, ele era encantado com isso. Sabe? Ele adorava as estrelas, os astros, a astronomia. Ele ia da astronomia para, sei lá, para engenharia. Era uma coisa assim impressionante. Eu acho que talvez por isso que ele conseguisse pensar e refletir através das imagens com tanta facilidade, né? Porque não sei, não é muito fácil. Eu já tentei algumas vezes e vi que é bem difícil, né? Você pegar a ideia e materializar e comunicar através das imagens é uma coisa para poucos, viu? Mas é isso, gente. Que bom, que maravilha que acho que a gente está falando aqui sobre o Geraldo, reconhecendo o trabalho que ele, né, realizou e numa idade de 80 e ele fez esse filme, acho que com 82 anos de idade, entendeu? Numa vivacidade assim impressionante. E agora ele estava em comunicação com a China. Ele estava falando com os chineses, sabe? Empolgadíssimo, porque os chineses amaram o Sertânia e já estavam querendo produzir o Manuelzão. Então, aos 84 anos, e ele ficava assim encantado com todos os planos que vocês puderem imaginar. Desde fazer um banheiro, aos 84 anos, a uma varanda, sabe? Então, assim, ele não parava. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham bastante força e energia para colocar para frente as ideias e os projetos de vocês, viu? Um grande abraço. Queria agradecer Renato, Eric e Jerusa pela conversa. Agradecer a presença de